Bom, turma, então vamos continuar aqui na nossa aula. Agora eu quero mostrar um exemplo de consulta que vai envolver mais de uma tabela. Vocês vão entender. Eu vou alterar alguns dados aqui só para ficar mais fácil de entendermos. Ó, eu vou editar esses dados. Vou fazer assim, né? Pessoa 1. Vou manter um padrão. Pessoa 3. E-mail pessoa 2. Bom, vou inserir alguns números de telefone aqui, tá certo? Vamos acrescentar mais uma pessoa. Deixa eu duplicar. Pessoa 4, pessoa 5, e-mail pessoa 4, e-mail pessoa 4. Opa. Não, pessoas 4, pessoas 5, e-mail pessoa 5. Coloquei errado. Volta aqui. Insere. Pessoa 4, pessoa 5. E-mail pessoa 4, e-mail pessoa 5. Quatro, 5. Pronto. Pessoa. Então eu coloquei 5 pessoas aqui. Vamos colocar mais um telefone para pessoa 3. Pessoa 3. Vamos colocar mais um telefone para ela. E para pessoa 5 eu vou colocar também mais um telefone. Vamos colocar mais um agora para pessoa 3 de novo. E mais um para pessoa 5. 550008. Aqui eu também vou editar aqui os projetos para ficar
arquivo projeto 2, arquivo projeto 3, arquivo projeto 4. Ok. Vamos fazer alguns inserts. Então, a pessoa 2 vai ter o CREA 2, a pessoa 4 vai ter o CREA 44444. Empresa de engenharia. Então, o engenheiro ficou 1, 2 e 4. Então, o 3 e 5 vai ser empresa. Então, 3 e os 5 vão ser empresa. A gente acabou colocando o CNPJ como inteiro. Então, vamos resolver esse probleminha também, ó. Acabou passando isso aqui, ó. Empresa de engenharia, o CNPJ, vamos mudar. Ao invés de inteiro, varchar 50. Ok? Então, insere o 3 e o 5. CNPJ empresa 1. Razão social empresa 1. Ó, veja que interessante. Eu não posso inserir o engenheiro com ID 3 nem o 5, né? Porque ele não está na tabela de engenheiro. Os engenheiros é o 1, o 2 e o 4. São o 1, o 2 e o 4. Ok? Vou botar o 2 aqui. Trabalhando no projeto 3, função A. Engenheiro 4. No projeto 4. Função B. Engenheiro 1 de novo. No projeto 3. Função C. Engenheiro 4 no projeto 2. Qual a função? A. S, pode ser. Bom. Beleza. Povoei aqui com alguns dados, só de exemplo. O que eu quero com isso? Seguinte. Vamos supor que eu queira saber o telefone de todos os engenheiros. Como é que eu montaria, como é que eu construiria uma consulta para eu obter essa informação? Ou obter os dados para eu chegar à informação. Como é que eu faria isso? Não pause. Bom, só atualizando aqui o nome, pessoa, ao invés de ser pessoa é nome, né? Nome 1, 2, 3. Não, nome 1, 2, 3, 4, 5. Então, como que eu vou fazer antes da pergunta de qual o telefone de todos os engenheiros, se eu quisesse primeiro saber o nome do engenheiro que tem o ID 3. Bom,
o que eu estou querendo projetar, qual que é meu resultado? O que eu tenho que ter na minha tabela de saída? Não é o nome do engenheiro? Então, eu quero projetar o nome do engenheiro da tabela. Pessoa? Não, né? Se eu quisesse saber o nome do engenheiro específico, aí eu teria que fazer alguns complementos aqui. Mas vamos supor que eu quero saber o nome da pessoa que tem o ID3. O nome da pessoa que tem o ID3. Então eu estou querendo projetar o nome de alguém da tabela pessoa onde o ID é igual a 3. Então se eu faço essa consulta aqui, eu vou obter o quê? Só o nome, ó, nome 3. Um único dado. Mas é uma tabela. Veja, é uma tabelinha, tá vendo? O resultado é uma tabela. Só que é uma tabela de uma linha e uma coluna. Porque é o nome, eu quero projetar só o nome, uma coluna, da pessoa que tem o ID igual a 3. Como o ID não se repete nessa tabela, eu só vou ter uma linha, uma tupla no meu resultado. Se eu vou ter só uma linha e uma coluna, eu vou ter um único dado no meu resultado. Uma tabela de uma linha, uma coluna. Então, beleza. Então, o where é para fazer as restrições sobre a minha consulta. Porque sem isso aqui, eu vou imprimir o nome de todo mundo na tabela. Se eu fizer uma restrição onde o ID é igual a 1 ou o ID é igual a 3, se eu fizer essa restrição e executar, eu vou ter o quê? Duas linhas, mais uma coluna só. Então veja, o select vai projetar um número de colunas. O número de linhas vai depender de uma série de fatores. Por exemplo, a sua condição where, os dados que tiverem na tabela, ou nas tabelas envolvidas, ok? Mas quem define o número de colunas é o select. O mais externo, o select mais externo, vai definir o número de colunas, ok? Claro que eu poderia misturar isso aqui com outros comandos e gerar algumas outras colunas, mas o fato é que o select nosso, ele que gera o número de colunas que você quiser. Certo? De acordo com o que você colocar aqui. No caso, o nome é e-mail, né? Nome e e-mail. Então, nome e e-mail da pessoa que tem o ID1 e o ID3. ID1, uma pessoa, ID3, outra pessoa. Então, eu tenho dois valores, duas linhas. Eu tenho duas linhas apenas. Bacana? Show de bola, beleza. Só que tem um detalhe. Se eu quisesse, agora naquela pergunta, se eu mandar listar o telefone de todo mundo, eu vou ter que primeiro descobrir qual a tabela que está o telefone. É a tabela de telefone. Se eu fizer isso daqui e der um asterisco e executar, ele vai listar, né, tudo que está na tabela de telefone. Mas vamos supor que eu queira imprimir o nome da pessoa e o número do telefone dela. Aí nós vamos ter um primeiro caso de consulta entre duas tabelas. Olha só. O número do telefone está na tabela telefone. O nome da pessoa está na tabela pessoa. Então eu preciso juntar essas duas tabelas. Que é o que a gente mais faz quando a gente está fazendo uma consulta em um banco de dados grande. Dependendo da consulta, vão ter várias tabelas envolvidas nessa consulta. E aí é o que nós chamamos de join entre tabelas, ou de junção entre tabelas. Eu preciso juntar
dados que estão em várias tabelas para apresentá-los na tela no resultado da tabela final. Então a tabela final vai ser composta de dados de várias tabelas, ok? Ou eu poderia fazer operações com vários dados de várias tabelas, gerar outros dados e usar esses dados como resposta de uma nova tabela. Mas o fato é que precisamos juntar essas tabelas de alguma forma. Olha só o que eu vou escrever aqui. Pessoa, vírgula, telefone. Asterisco, where, posso até tirar o where, só isso aqui. Olha que legal. Bom, eu tenho aqui pessoa ID e tem um número. Ó, pessoa ID e tem um número. Pessoa ID e tem um número. Alguém pode estar achando algumas coisas estranhas acontecendo aqui, não? Ó, pessoa ID, ID aqui do lado, nome e e-mail. Pessoa ID, número. Olha que coisa estranha. O ID1, esse ID aqui é de qual tabela? Da tabela pessoa. Ó, essas três primeiras colunas, ID, nome e e-mail, são da tabela pessoa. Pessoa ID e número são da tabela telefone. Ah, me prova isso. Tranquilo? Aqui, ó. Pessoa, colunas. E-mail, ID e nome. E-mail, ID e nome. São as colunas de pessoa. Telefone, colunas. Número, pessoa ID. Pessoa ID. Então, eu tenho as colunas de pessoa e as colunas de telefone na mesma tabela de resultado. Porém, eu tenho aqui, ó, o ID1 junto com o ID1, o ID2 junto com o ID1, o ID3 junto com o ID1, o ID4 junto com o ID4, o ID5 junto com o ID5. Pergunta: essa tupla aqui, ó, faz sentido eu ter no meu resultado, eu ter os dados da pessoa 5 numa mesma linha do meu resultado, os dados da pessoa 5, que tem o ID 5, os dados aqui da pessoa 5, com o telefone da pessoa 1? Faz sentido eu ter isso aqui? Dá um pause para ver. Empresa e engenharia, para juntar com pessoa essas duas tabelas, eu vou precisar fazer o join, fazer o produto cartesiano, só que limitar apenas onde pessoa ID seja igual, pessoa ID da empresa engenharia seja igual a ID da tabela pessoa. Então, neste SQL aqui, além de juntar essas duas tabelas, eu tenho que fazer o quê? Empresa engenharia, eu posso chamar ela de tabela, sei lá, tabela X, e essa aqui é tabela Y. O nome não importa, só para vocês verem. Ó, X ponto. A pessoa ID tem que ser igual a Y ponto ID. Ok? Então, veja, se eu faço só isso aqui, vai gerar aquele monte de inconsistência. Todas as linhas de uma tabela junta com todas as linhas da outra. Mas o que realmente eu quero é juntar o nome. Ó, só tem duas empresas. Então, se só tem duas empresas, vão ter só dois nomes, só duas linhas. O nome e e-mail
da empresa 1 e o nome e e-mail da empresa 2. Certo? Ah, o nome é 5. É, porque a gente colocou aqui empresa 1, o CNPJ empresa 1, razão social da empresa 1. E lá na tabela pessoa ficou o nome, então a pessoa 3 na realidade é uma empresa. E o ID5 também é outra pessoa, entre aspas, que é o ID5. Lembrando que depende lá do seu minimundo também. Se esse nome e esse e-mail é do responsável pela empresa ou é o nome e e-mail da empresa. O nome fictício, né? O nome social, o apelido da empresa e o e-mail da empresa. Ou se é o nome da pessoa, né? Que é responsável pela empresa, ou do principal, né? Ou de um dos responsáveis e o e-mail dele. Ou da empresa. Certo? Então aqui eu junto certinho, ó, pessoa 3 com ID 3. Pessoa. Lá naquele outro, ele como um é chave estrangeira do outro, ele omite isso aqui. Dá para você fazer isso no SQL para omitir os resultados, juntar essas chaves estrangeiras e não aparecer no resultado. Quando o valor ele é igual, ok? Ele vem de chave estrangeira. Não é que é só igual, mas que ele vem de chave estrangeira. Dá para limitar isso. Certo, pessoal? Então, veja bem. Esta é a forma correta de fazer junção simples, o inner join, né, entre duas tabelas. Você faz o produto cartesiano e limita, não deixando que todas as linhas juntem com todas as outras linhas. Ok? Ó, tirando aqui, vocês vão ver que aí sim, ó, tenho todas as linhas de uma com a outra. Ah, que aqui só tem 25 filtros, vou botar todo mundo. Vamos lá. Eu tenho pessoa 3 com ID1, 3 com ID2. Ah, mas é por que não tem aqui a pessoa 1 e a pessoa 2 e a pessoa 4? Ué, porque essas colunas são da empresa engenharia, da empresa engenharia. A empresa engenharia é o 3 e o 5. Então, quando a gente faz isso daqui, né? É o 3 e o 5 com todo mundo da tabela pessoa. A tabela pessoa não tem 5? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, essa linha 3 com todas as linhas da outra tabela. Essa outra linha 5 com todas as linhas da tabela. Uma tabela tem duas linhas, que é essa tabela de empresa de engenharia, e a tabela de pessoa tem quantas linhas? Tem 5. 2 vezes 5, que é produto cartesiano, né? É N vezes M. O número de linhas da tabela A vezes o número de linhas da tabela B é o número de linhas da tabela resultante. Entre o produto cartesiano de duas tabelas. Então, eu vou ter 10 nesse caso. Duas linhas de uma tabela e 5 linhas de outra tabela. Produto cartesiano, 2 vezes 5, 10. 10 linhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 linhas, certinho. Mas tá errado, né? Está certo, mas tá errado. Porque o que eu quero, na realidade, é essa consulta com a restrição. Então, se eu faço um join, eu tenho que ter uma restrição. Normalmente é uma restrição de chave estrangeira. Pronto, agora sim eu tenho o que eu quero. Bom, eu poderia aqui imprimir, não todos os valores, mas eu poderia imprimir, por exemplo, só o ID, vírgula. O ID no caso da pessoa, da y.id da pessoa, vírgula. Quero imprimir o nome, y.nome, vírgula. Quero só o CNPJ. X, da outra tabela, só o CNPJ. Executar. ID, nome da tabela pessoa.
e o CNPJ da tabela empresa engenharia tá aqui, ó. Então, a pessoa que tem o ID3, nome 3, CNPJ da empresa 1. Pessoa ID3, nome 5, CNPJ da empresa 2. Beleza, pessoal? Tranquilo, né? Tranquilo e calmo, tranquilo como um grilo, manso como um ganso. Não é tão simples na realidade. É muita informação, né? No mesmo dia, mas vocês vão pegar isso com a prática. Por isso que é importante instalar todos os softwares que eu apresentei e começar a fazer, por exemplo, aquele exercício. Eu passei um exercício bem interessante para vocês, onde vocês têm um modelo ER e aí vocês, a partir do modelo ER, vocês vão construir um modelo relacional e vocês podem povoar aqueles dados, certo? Ou, se já quiser, ir fazendo do próprio trabalho. Faz o minimundo, faz o ER, faz o relacional, faz as inserções, porque vocês vão precisar de inserir dados no banco de dados de vocês. Então, por isso que eu já recomendo ir fazendo o trabalho, porque senão vai ter muita coisa no final. Então, entenderam essa parte? Agora, todo mundo entendeu essa parte? Alguma dúvida até aqui? Nenhuma dúvida? Tá indo tranquilo e calmo? Beleza. Agora, veja que legal que a gente pode fazer agora. Olha só, a gente tem uma tabela aqui, agora vai ser a parte espacial. Vou começar com a parte espacial aqui na consulta. Olha que bacana. Nós temos uma tabela, nós criamos aqui uma tabelinha. Vamos colocar uma geometria para cá. Vou pegar aqui um ponto do Google Maps. Google Maps. Vamos pegar aqui. Aqui. Vamos pegar esse dado. Vamos colocar para cá. Executar, editar, tira, executar. Pronto. Então temos lá nossas geometrias. Beleza. Eu falei que tem como calcular a distância entre pontos. Não falei? Tem como calcular a distância entre pontos. Tem uma função que já faz isso pra gente. Não precisa programar muita coisa. Se fosse fazer na mão, imagina que se você não construa com point, você construa com float, um float para longitude e um float para latitude. Você vai ter que fazer na mão o cálculo da distância. Você vai ter que fazer uma função, né, para calcular a distância entre dois pontos, tal. E aí, se levar em consideração a curvatura da Terra, tem que usar aquela equação gigante lá da geodésia, cheia de arco e não sei o que lá das contas. Tem que usar aquilo lá. Bom, mas já está pronto aqui pra gente. Está pronto. Como que eu faço para identificar aqui a distância de todos os pontos e descobrir qual que é o menor ponto? Ou o menor ponto? O menor ponto não. Os dois pontos mais próximos. Como que eu faço para descobrir quais são os dois pontos mais próximos um do outro? Como é que eu faço para descobrir isso aqui? Bom, a gente sabe que se fosse na mão, se fosse entre aspas na mão, a gente teria que calcular a distância de um ponto para todos, guardar esse dado e o menor valor, você iria verificar de quais foram os dois pontos que obtiveram o menor valor de distância, e aí seriam esses dois pontos que estariam mais próximos um do outro.
os que tiverem a menor distância, né, aquela distância euclidiana, né, a distância entre dois pontos, que é uma linha reta entre os dois pontos. Beleza. Olha só que eu posso fazer aqui, ó. Veja bem. Vamos brincar aqui. Nem preciso colocar isso daqui, né? Como eu falei, dependendo de como você escreveu o nome da sua tabela, se não for uma palavra reservada, você pode omitir não é apóstrofo, não, é um acento para um lado e para o outro. Bom, então select asterisco projeto A, vírgula, projeto B. Se eu faço isso daqui, vai me dar uma coisa muito grande, né? Ficou muito grande isso aqui. O que eu quero é verificar o point. Então, eu não vou imprimir todo mundo, não. Eu vou imprimir o quê? Aquele ASTest, aquele... Vamos pegar aqui, ó. Está aqui o ASTest. Vou pegar essa função. Só que a ponto local. Olha o que eu vou escrever aqui, hein? Executar. Foi até bom botar um ponto 4050 que fica mais fácil de visualizar, né, do que esses valores grandões aqui. Mas então esse ponto aqui, ó, eu cruzei, ó, vamos pegar aqui, ó, o ponto, vamos botar em... Aqui não vai nem adiantar em ordem coisa, mas... Aqui. Veja que esse ponto aqui, 4050, tá vendo? Esse 4050 aqui, ele tá vinculado com todos os outros pontos, não é? O produto cartesiano não é vincular uma linha com todas as outras linhas? Veja que eu não fiz restrição nenhuma, eu só peguei uma tabela. Ah, mas é a mesma tabela duas vezes? É, a mesma tabela duas vezes. Eu fiz o produto cartesiano de uma tabela com ela mesma. E aí, ó, o ponto 4050 tá vinculado com... Ai, cliquei no lugar que não era para clicar. Vou fazer de novo. Então, ó, o ponto 4050 são 4 pontos. São 4 pontos. A gente tem lá 4 projetos. Então, esse ponto 4050 ele está vinculado com o quê? Com os 4 outros pontos, inclusive com ele mesmo, né? Então, eu misturei um ponto com todos os pontos, inclusive ele mesmo. E o contrário também, ó, tem ele também, ó, do lado de cá, com o mesmo ponto 94 aqui, né? Só que o ponto 4050 do lado de cá agora com o final 94, que é esse aqui invertido, né? Ou seja, a distância de um para outro e do outro para um. Alguém pode virar e falar agora: ô professor, é o seguinte, ó, lá em, acho que talvez lá em cartografia básica, ou sei lá, em algum momento, em alguma disciplina mais inicial de vocês, algum professor falou assim: quando vocês forem em campo e medir uma distância de A para B e depois medir de B para A, a distância vai dar diferente. Sim, claro, óbvio que vai dar diferente, porque tem um monte de imprecisão, né? Equipamento, um monte de coisa. O GPS, tem um monte de... Então é claro que você mediu de A para B e na hora que você vai medir
a distância de B para A, vai dar alguma coisa diferente, algum valorzinho lá no final vai dar diferente. Precisão lá no finalzinho vai dar diferente. Porém, o valor que já está salvo, que você tem uma distância de A para B, que já está salvo no computador, e você olhar de A para B ou de B para A é o mesmo. Ok, aquele valor é o mesmo. Porque já está salvo, você não foi lá medir de novo. Você só tem o dado de A para B. Se você só tem o dado de A para B, você não tem o de B para A, você só tem o de A para B. Então, se você olhar no computador de A para B ou de B para A, vai dar o mesmo valor. Então, beleza, fiquem com isso em mente. Daqui a pouco a gente volta com isso. Esse tal do A para B e do B para A. Beleza? Tá, mostrar a caixa do Kelvin. Então, aqui eu tenho, eu misturei a tabela A com a tabela de projeto e chamei ela de A e misturei com ela mesma a tabela de projeto, só que chamei de B. Então eu misturei todas as linhas dela com todas as linhas dela. Então todos os pontos misturados com todos os pontos. Certo? Inclusive, quando eu misturar o 1 com o 2 aqui, misturei o 1 com o 2 aqui. Aí, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 3, 1, 3, 2. Beleza. Eu vou misturar todas as linhas com todas as linhas. Show de bola. Só que você vai ter coisas do tipo 1 para 2 e 2 para 1. Né? Que é a mesma coisa no caso de só ter uma unidade de I. Entre o ponto A e o ponto B só vai ter uma distância. Como assim distância? Não tem distância. Calma que a gente vai ter. Por isso que eu falei, guarda esse negócio da distância do A para o B e do B para o A, que a gente vai voltar nela agora. Mas a gente vai calcular essa distância agora com o ST distance. Se a gente for lá, ST distance, vamos ver que isso aqui eu consigo ir direto para a função. ST distance, ele vai falar que eu tenho que passar uma unidade, uma geometria 1, uma geometria 2, aqui opcionalmente eu posso passar uma unidade de distância. Outra coisa, beleza. Depois a gente vai entrar nessa parte da unidade. Mas vamos usar o ST distance só puro e vamos ver aqui que resultado que vai dar. Como é que vai dar esse resultado? Eu quero saber quais são as duas mais próximas. Vamos fazer o teste. Vamos lá. Então aqui, A ponto local, vírgula, que é a geometria do lado A. E a geometria do lado B é B ponto local. Então, eu vou passar... Eu estou misturando todas as linhas de uma tabela com todas as linhas de outra tabela, que no caso é ela mesma. Então, eu vou ter o local duas vezes na tabela. Esse local. Inclusive, uma hora o local vai ser igual, né? Vai ser o mesmo ponto, que é ele misturado com todos, que é ele mesmo, né? Então, pessoal, olha só que legal. Esse A ponto local é o da primeira tabela. E o B ponto local é da segunda tabela. Então eu estou calculando a distância entre os dois pontos. ST distance entre os dois pontos. Como isso daqui, esse select, ele vai projetar quantas linhas? Ele vai projetar, se você tiver 10 pontos, ele vai projetar 100 linhas de resultado, porque ele vai pegar os 10 pontos e misturar com os 10 pontos, inclusive com ele mesmo. Então, olha que bagunça que vai ficar na hora que eu executar. Opa! Deu um valor aqui, deu um valor, né, de resultado, e veja que para alguns casos deu zero. Qual caso que deu zero? Esse caso aqui,
pegar aqui, esse 43 aqui é ele mesmo. Ora, qual que é a distância do ponto para ele mesmo? É 0. É 0. Os outros deram alguns valores. Esses números aqui é porque a gente não passou nenhuma unidade, nem nada, não. Bom, ele deu algum valor ali, a gente vai ver como é que o negócio funciona direitinho. Na próxima aula a gente vai fazer agora não vai dar tempo, né? Mas veja bem, ele deu alguns valores, alguns resultados diferentes de ponto para ponto. Ó, desse ponto para esse ponto deu um valor. Então veja bem, agora a aula está terminando. Eu quero que vocês analisem esse resultado, pensem nisso aqui que a gente fez, e com esses valores aqui, eu quero que vocês tentem mexer nisso daqui, neste código SQL, nessa consulta, para que apareça apenas os dois pontos mais próximos, lembrando que não vale o ponto e ele mesmo, né? Eu quero que vocês analisem primeiro esse código do jeito que ele tá. Vou passar ele aqui, tá no chat. Vocês vão analisar esse código, esse trecho de código em SQL, essa consulta em SQL, vão analisar ela, analisem essa consulta, e aí tentem entender o que está acontecendo aqui na saída, o que significa isso e como vocês iriam alterar esse código, o que vocês poderiam fazer, o que vocês poderiam melhorar aqui para evitar alguns problemas. Ou seja, eu não preciso comparar o ponto com ele mesmo. Eu não preciso comparar o 4050 com o 4050, que é lógico que vai dar 0. Eu não preciso disso aqui na minha resposta. Além disso, se eu já comparei o 4050 com o... Vamos pegar aqui, ó. Se eu já comparei esse 4050 com o 4326, não sei o que lá das contas, eu não preciso comparar esse ponto de novo, ó, que já foi, ó, esse ponto aqui já foi comparado com o 4050. Eu não preciso comparar ele com o 4050. Eu sei que se você medir em campo vai dar outro resultado, mas aqui como você só tem um valor de distância entre A e B, A para B e B para A é a mesma coisa. Então, se você já comparou um com o outro, você não precisa comparar o outro com um e calcular de novo a distância, que vai dar o mesmo resultado. Se a gente ordenar isso daqui, ó, você vai ver que tem alguns resultados que vão dar... Opa, peraí, deixa eu pegar aqui. É que na realidade ele não vai fazer o que eu estou querendo, na realidade. Né? Deixa eu... Eu vou falar mais uma coisinha para vocês aqui. Ó. Eu vou dar um apelido para essa distância, chamar ela de distância. E eu vou fazer aqui um order by distância. Ó. Então, eu tenho aqui, ó, as distâncias já ordenadas. Veja que igual, igual, igual. É porque é um ponto para o outro e o outro para um. É a mesma coisa. A distância vai dar igual. Então, eu não precisaria ter isso no meu resultado. Certo? Então, eu poderia eliminar essas 4 linhas aqui. Eu poderia escrever alguma coisa que eliminaria as 4 linhas, que é o ponto com ele mesmo. Eu eliminaria o se daqui para lá e de lá para cá. Se já foi daqui para lá, não precisa do lá para cá. Se já foi de lá para cá, não precisa daqui para lá. E além disso, depois de você fazer isso, você enxugar mais o código para mostrar apenas o menor valor. Dicas, vocês podem usar esse site aqui para ver quais são os comandos que você tem
no SQL, funções do SQL que você pode utilizar. Ou, deixa eu mostrar aqui para vocês. Mais uma dica. Limite. Veja como é que funciona esse limite. Como é que funciona esse tal desse limite. Mais uma dica aí para vocês usarem para construção disso aqui. Na próxima aula eu vou implementar, eu vou desenvolver, mas quem já quiser ir pensando seria interessante. Então, dica, limite, ok? Aí aqui eu já dei outra dica, né? Order by. Bom, beleza. Então, mais uma coisa. AS dá apelido para a coluna gerada. Beleza? Toda vez que você colocar AS, você está colocando um apelido naquela coluna. Aí é o resultado aqui, ó, distância, tá vendo? Que sem aquele AS, a tabela resultado fica com esse nome grandão aqui, ó. Beleza? E aí eu posso usar o order by. Então pensem também no order by. O que esse order by fez aqui quando eu executei? Eu não falei ainda dele. Mas, então, veja, order by, limite. Sexta-feira a gente retoma esse aqui. Bom, então vamos encerrar a gravação.